Meu nome é Luiz Antônio e hoje eu vou falar para vocês sobre corrente elétrica e circuitos, tá? E eu vou me focar hoje na bateria de volta. Antes de 1800, tá? Inúmeros experimentos ligados a eletrostáticos já tinham sido realizados e os pesquisadores da época entendiam perfeitamente esses fenômenos, tá? Todo mundo já sabia o que era um condutor, o que era um isolante, já se entendia como as máquinas eletrostáticas funcionavam, entendia-se que a eletricidade fluía de um corpo para o outro, mas não conseguia se fazer essas medidas. Isso era um problema, tá? Você não conseguia medir carga sendo transferida de um corpo para o outro. Você conseguia medir depois que ocorreu essa transferência, porque essa transferência é muito rápida, quando você está utilizando um gerador eletrostático, tá? A pessoa que estudou isso criteriosamente foi o Cavendish, né? O que é que você precisa para que ocorra a transferência de carga de um corpo para o outro? O experimento que o Cavendish fez foi o seguinte: ele pegou duas esferas, tá, de raios diferentes e carregou essas esferas com a mesma quantidade de carga. Só tem que a esfera menor, essas cargas estão se repelindo muito mais fortemente do que essa aqui. Quando ele faz a conexão elétrica entre as duas esferas, tá, ocorre um fluxo de carga da esfera menor para a esfera maior. E isso está ligado com a diferença de potencial. Tá? Então, para o Cavendish ficou claro, e é isso mesmo que ocorre, é o seguinte: para que ocorra transferência de carga de um corpo para o outro, você precisa ter uma diferença de potencial. Tá? Só tem o seguinte: quando você faz isso com cargas eletrostáticas, isso é muito rápido, esse fluxo, você não consegue medir. Então esse era o problema da época. Ninguém conseguia fazer essas medidas do fluxo de carga, que é a corrente elétrica. Depois apareceu um cara que foi o Galvani. Galvani, ele era médico, tá, e fisiologista, e ele era professor da Universidade de Bolonha, e ele começou a estudar, ele dissecava as rãs, tá, e ele fez um experimento que pegou uma perninha de rã e ligou num gerador eletrostático. E quando ele ligava nesse gerador eletrostático, ele observava que o músculo da rã era muito sensível à carga elétrica, tá? E era mais sensível do que os eletroscópios até. Tá? Então ele fez experimento, fez detetores de carga usando essas perninhas de rã. Um belo dia, ele e o grupo de estudantes dele estavam dissecando uma rã e eles encostaram no músculo da rã lá dois metais diferentes, que era zinco e cobre. Quando eles fizeram isso, a perninha da rã mexeu sozinha. Então quando ele encostou dois metais, a bicha mexeu. E aí ele começou a acreditar numa coisa que ele chamou de eletricidade animal. Então era uma eletricidade que vinha da própria rã. E ele fez inúmeros experimentos nessa época e ele realmente acreditava nisso e convenceu muita gente que isso aí era verdade, tá? Que existia uma eletricidade animal. Depois o Volta, Alessandro Volta, começou a estudar isso. Só tem que o Volta, né, ele desconfiou dessas coisas e ele disse o seguinte: peraí, se a eletricidade é animal, por que eu preciso conectar o músculo da rã com dois metais? Se a eletricidade está na rã, eu não preciso. Qualquer metal, qualquer condutor vai fazer com que flua corrente. Tá? E ele fez esses experimentos e nada acontecia com a rã. Ele disse: espera aí, esse negócio não é da rã. Né? Esse negócio não é da rã, isso aí deve ser do metal. E aí ele teve a seguinte sacada. Ele pegou uma placa de cobre e uma placa de prata e colocou entre as duas uma coisa que ele pensava que ia simular o tecido da rã lá, o músculo da rã, que era um pano ou um papel envolvido, molhado com água salgada. Quando ele fez esse experimento, aparecia agora uma corrente que fluía do cobre para a prata. Aí ele disse: espera aí, então isso aqui não é eletricidade animal, isso aí é eletricidade do próprio metal. Né? Então cada elementinho desse conseguia gerar agora uma diferença de potencial. E por isso acontecia o fluxo de cargas. E aí, como ele queria aumentar essa diferença de potencial, ele construiu a pilha dele, que são várias dessas chapinhas ligadas em série, com uma solução que estava embebida nesse pano, no papel, que não era ácida ou básica. E aí ele construiu a sua bateria. E com essa bateria, agora, ela conseguia manter uma diferença de potencial. E aí você poderia estudar o fluxo de corrente. E aí o pessoal realmente começou a fazer essas medidas de corrente, de voltagem, essas coisas todas, e chegar a entender realmente esse negócio, como a corrente flui. Vamos entender como é que funciona a bateria de volta.
A bateria de volta é o seguinte, eu tenho um vidro aqui com uma solução, por exemplo, pode ser vinagre, Coca-Cola, qualquer coisa que não tenha, que seja ou ácida ou básica. Né? E eu tenho aqui uma placa de zinco e uma placa de cobre, dois metais diferentes. Tá? Esses metais, eles conduzem corrente elétrica, então eles têm elétrons livres. Quando eu mergulho esses metais aqui, eu estou com uma chapinha aqui de cobre. Se você não conseguir uma chapinha, você pode fazer um arame de cobre. E aqui eu tenho uma chapinha de zinco. Mas isso aqui não é, na verdade, zinco. Isso aqui é um ferro zincado. Esse é o material que o pessoal usa nas calhas, para fazer as calhas das casas. Então isso aqui é muito fácil você arranjar. Você vai lá, pede um pedacinho pro cara, isso aqui é suficiente para fazer uma bateria. Tá? Então aqui eu tenho uma placa de zinco e uma placa de cobre. Esses dois caras conduzem corrente elétrica, significa que eles têm elétrons livres. Quando eu mergulho esses caras numa solução, o que acontece? Íons positivos saem do material e vão para a solução. Só tem que o zinco, ele perde muito mais íons positivos do que o cobre. Tá? Então, se ele perde íons positivos, o zinco ele fica com cargas negativas em excesso. Fica cheio de elétrons aqui. E o cobre, que perde menos, fica com menos cargas negativas. Então agora, vocês lembram da esferinha lá do Cavendish? É isso que você está tendo. Tá? Você tem um material que tem um monte de carga e um material que tem menos carga. Então existe uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos. Se você conectar um com o outro, vai passar uma corrente elétrica. E é assim que funciona a bateria de volta. O que é que a solução ácida faz? Ela vai recombinando esses íons positivos que vão migrando para a solução. Porque senão você teria tantos íons positivos pelo lado de fora, parariam de sair. Tá? Então é isso que ela está fazendo. E aí você mantém uma diferença de potencial entre os dois eletrodos. Tudo bem. Então a primeira coisa que você já vê de cara é que esses eletrodos têm que ser de materiais diferentes. Se eles fossem ambos de zinco, você teria a mesma quantidade de elétrons numa, mesma quantidade de elétrons no outro, você não teria uma diferença de potencial. Então por isso que eu uso zinco e cobre, por exemplo, ou cobre e alumínio. Você vai brincando com essas coisas. Agora vamos ver em detalhes o que é importante nisso. Qual é a dependência da diferença de potencial com o tipo de eletrodo? Isso é uma coisa. Qual é a dependência da diferença de potencial com o tamanho do eletrodo? Tá? Então aqui eu tenho uma plaquinha de cobre e aqui eu também tenho uma outra que eu fiz que é bem fininha, bem pequenininha. Vamos fazer esses experimentos, tá? Então aqui eu tenho o meu voltímetro, tá? Ele está em volts e está em 2 volts, tá? E eu vou colocar aqui uma solução. Poderia colocar vinagre, eu vou colocar Coca-Cola, porque eu estou esperando em beber essa Coca-Cola, depois que a gente terminar vai sobrar um restinho aqui, eu vou tomar essa Coca-Cola. Então eu vou colocar aqui, tá? Tá aqui, tá? E apareceu uma diferença de potencial de 1 volt, tá? 1,03 volts, tá? Tudo bem. Eu vou colocar agora, eu vou trocar um dos eletrodos por um eletrodo de alumínio, tá? Vou trocar o eletrodo de zinco, tá? Pelo eletrodo de alumínio. Tirar aqui com cuidado. Vou colocar um eletrodo de alumínio, tá? Então tem um eletrodo aqui de alumínio, uma chapinha de alumínio que eu arranjei. Vou colocar aqui. Então tá aqui, tá? Eu tenho 0,5 volts. Então, primeira coisa que eu estou aprendendo é que a diferença de potencial depende do tipo de material. Tá? E as coisas vão parar de funcionar se eu colocar cobre, cobre ou alumínio, alumínio. Então a diferença de potencial vai depender do tipo de material. Por quê? Porque depende da quantidade de elétrons que eles vão ter livres lá no seu interior. Tudo bem. Agora, vamos fazer um teste com o tamanho, tá? Do eletrodo. Então eu vou voltar aqui o meu eletrodo de zinco, tá? Só rapidamente aqui, tá? Ele dá lá o meu 1 volt, tá? Estou com 1 volt. Agora eu vou colocar 2 eletrodos, um de cobre e um de zinco, mas pequenininho, tá? Vamos ver o que acontece. Então, vou ligar, tirar aqui.
Tirei aqui. Vou colocar o de cobre, tá? Vou ligar aqui. E vou colocar o de zinco. Vou ligar aqui. Tá? E você observa que a tensão é a mesma, praticamente a mesma. Essa pequena flutuação aí pode ser devido à medida mesmo. Tá? Então, a diferença de potencial independe do tamanho do eletrodo. Ela depende do tipo de eletrodo. Será que tem alguma grandeza que dependa do tamanho do eletrodo? Deve ser o quê? Deve ser a quantidade de cargas que vai fluir no meu circuito. Deve ser a corrente. Vamos medir a corrente com essa chapinha. Então agora eu vou passar para ampere, 200 miliamperes, é a menor escala, e eu vou medir a corrente aqui. Tá? Estou medindo a corrente aqui. Vou passar aqui 2 miliamperes. Tá? Então, a corrente aqui é em torno de 0,6. Vamos ver agora a corrente com a chapa grande, para ver se muda, para ver se é essa mesma dependência. Tá? Então eu vou desligar aqui, vou tirar minhas chapinhas aqui e vou montar de novo uma bateria com a chapa grande. Tá? Tá aqui, liguei aqui e vou ligar a zinco, de novo, as duas chapinhas são iguais, só o tamanho que é diferente. E agora a corrente é bem mais alta, tá? 2,4 miliamperes. Então é o seguinte, a diferença de potencial depende do tipo de material. A diferença de potencial independe do tamanho, da área das minhas plaquinhas. O que vai depender da área é a corrente, é a quantidade de carga que eu tenho disponível para fluir pelo meu circuito. Vamos voltar de novo a medir a diferença de potencial aqui da minha bateria. Vou voltar aqui em cima, tá? E vou aqui para volts. Volts, 2 volts, tá? Então isso aqui dá perto de 1 volt, tá? Se eu quiser utilizar essa bateria para acender um LED que eu tenho aqui, vai ser difícil. Não vai acender, porque eu não consigo. Para fazer com que um LED vermelho funcione, eu preciso de no mínimo 2 volts. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar 2 baterias em série e vamos ver se ela é suficiente para acender um LED, para realmente estabelecer um fluxo de corrente. Tudo bem. Então eu tenho aqui, ó, minha bateria, uma aqui. Vou montar outra aqui, tá? Aqui. Vou conectar a placa de zinco com a placa de cobre. Conectei. E agora eu vou ligar o meu LED aqui, né? Vou ligar meu LED aqui. Mas antes eu vou colocar a solução ácida aqui. Coca-Cola, ela tem ácido fosfórico, tá? Então agora existe uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos, tá? E eu vou ligar o meu LED. O LED é um diodo que emite luz. Nós ainda não discutimos isso em detalhes. Então ele tem uma direção, você não pode ligar com qualquer polaridade, tá? Esse LED aqui está novinho, ele tem uma perna mais comprida do que a outra. A perna mais comprida é onde você deve ligar o polo positivo. Então eu vou ligar a perna mais comprida aqui, tá? E vou ligar a negativa aqui e o LED deve acender, tá? O LED está aceso. Se eu desligar, ele apaga, ele acende de novo, tá? Né? Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma bateria que você pode fazer experimentos, tá? Hoje você não precisa lançar a mão mais disso, porque hoje existe fontes, existe um monte de possibilidade de você fazer esse experimento com muito mais facilidade. Mas muito tempo atrás, esses experimentos todos eram feitos assim, tá? Você tinha que montar uma bateria dessa com ácido sulfúrico, esse tipo de coisa, e fazer essas medidas, tá? Então, o que é que nós temos que lembrar? Para que você tenha fluxo, para que você tenha corrente, você precisa ter uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, tá certo? Isso é extremamente importante. O que a gente precisa entender agora é como essa corrente flui, fazer essas medidas e tentar entender isso fisicamente. Então, muito obrigado e até a próxima.